Boa tarde, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo aula aqui de CSS, HTML e CSS básico, correspondente ao componente desenvolvimento de interfaces gráficas 1 lá da FEF, design de interface 1 da FEF para os alunos, mas porém virou um curso, né, de HTML e CSS básico aqui no canal. Bom, então na outra aula eu fiquei de comentar sobre os tipos de CSS que existia. Tá? Então o CSS ele é adicionado através do atributo style. E você pode definir, por exemplo, aqui tamanhos de fonte para um parágrafo. Na verdade, CSS eles são comandos que estão ligados à interface do site. Por meio dessa interface você consegue, por meio dessas configurações, você consegue aumentar tamanho de fonte, cor, tamanho de fundo, posicionamento, dentre várias outras coisas. São três formas de se usar CSS: inline, no cabeçalho e uma folha de estilo separada. A gente vai estudar as três. Então aqui um exemplo usando CSS inline. A gente usa através do atributo style, tá? Então sempre que eu tiver style, eu estou usando um CSS aqui inline, certo? Por meio da tag P, eu crio um parágrafo, a gente já estudou isso antes, e se eu adicionar aqui, ó, style, font size 20px, eu estou falando que a minha fonte ela vai ter o tamanho de 20 pixels na tela. Se o font family cuida da família da fonte, e o font size e o tamanho da fonte. Vamos fazer aqui então um teste aqui nesse CSS inline, como ele funciona. Em algumas situações a gente já usou antes, então eu vou chamar aqui uma tag P, fazer quase igual o exemplo, teste de CSS, certo? Se eu executar esse cara aqui, olha só, ele tá já aqui, ó, fica escrito assim. Vamos aumentar o tamanho da fonte. Então vou chamar um comando CSS inline, ou seja, junto a uma tag no corpo de uma página HTML. Chamo style. E aí eu coloco o comando CSS que eu quero. No caso eu quero font size. Então vou colocar assim, ó, font size. Ele existe alguns tamanhos pré-determinados. Por exemplo, o X small. Vamos testar ele para ver. E aqui, ó, interessante que o NetBeans já mostra em quais navegadores que ele funciona. Então vou vir para cá, vou salvar e olha só, ficou super pequeno. Também existe o X large ou XX large. Enfim, você pode ir testando aí, tá? Os comandos, ó, ficou super grande. Ou você pode usar duas medidas nesse caso. O pixel, por exemplo, que eu quero de 40 px, aliás, três medidas no caso da fonte. Que se eu vim aqui, ó, aumentou. Ou eu posso usar pt, que é o tamanho do Word, né? Que se eu vier aqui, aumentou mais ainda, seria o tamanho do Word. Ou eu posso usar porcentagem. Tá, eu escolho o que eu quero usar e vou fazendo os testes. Ó, ficou super pequeno com 40%, tá? Então aqui normalmente se usa pt para fonte porque se tem como base o Word, tá? Então vamos por 40 pt aqui, por exemplo. Certo? Então tá aqui, ó. OK? Bom, esse é um dos comandos. Aí eu vou replicar esse daqui para a gente usar um outro e ver o que acontece. Eu posso, ao invés do font size, usar o font family, que vai mudar a família de fonte. Eu tenho essas famílias aqui instalado. Vou colocar sans serif só para a gente ver como vai ficar. Vou salvar, vou vir aqui e vou atualizar. Olha só, mudou um pouquinho o tipo de fonte. Ou talvez já esteja sendo usado sans serif como padrão no Word, né, no meu navegador. Vamos mudar para Arial. Arial. Não lembro se Arial ela faz parte. Ó. Então, ele está aqui, né? Eu posso usar qualquer tipo de fonte instalada no meu Word. Certo? Ó, mudou.
sans serif era a mesma daqui de cima, tá por padrão no meu navegador. Então font family faz isso. Outra coisa que eu posso mudar, deixa eu fazer aqui outro tag P, é a cor, né? Font style. Posso colocar, por exemplo, se eu quero ela itálica, normal, oblíqua. Quer ver, ó? Teste CSS. Se eu vir para cá e salvar, ó, ela ficou deitadinha. Eu posso ainda juntar todos esses atributos em um só. Por exemplo, eu coloco uma vírgula, aliás, um ponto e vírgula, e faço o próximo. Poderia fazer então aqui, ó, um font size. Eu falar que esse font size vai ter 50 pts. Então ele vai ficar oblíquo com 50 pts. Venho para cá, ó, tá aqui. Ainda posso falar que esse font size aqui vai ter uma outra família de fontes, só ir pondo ponto e vírgula. Font family cursive, por exemplo. Vou salvar, volto aqui, ó. Pronto. Então é só ir separando por ponto e vírgula e colocando os comandos. Esse é o CSS inline. Ainda posso trabalhar a cor também da fonte. Color. Eu não lembro se é fonte color ou se é só color. Vamos testar. Fonte tracinho color. Não, é só color. Então o atributo color do CSS muda a cor. Vou por blue. Vou dar um ponto e vírgula aqui no fim, não posso esquecer, né? E vou salvar. E agora ficou em azul. Então isso daqui é CSS inline. Junto com a tag eu chamo um atributo style e coloco entre essas aspas duplas os comandos CSS que eu quero que esse elemento ele incorpore. Se eu quisesse, por exemplo, aqui no de cima um background, colocaria um ponto e vírgula, background color e yellow, por exemplo. Pronto. Se eu voltar aqui, agora ele ficou com o background yellow. Então bem simples, né, de usar. Esse é o inline, certo? Bom, voltando então aqui, ficou claro, né? Então o CSS é o style aqui que é adicionado, no caso na tag P, ele vai influenciar nos configurações do parágrafo. Se fosse na tag B do body, ia influenciar no corpo. Se fosse na tag TD, ia influenciar na tag TD. Se fosse na table, na table. Então aqui está falando como fica, né? Ó, por exemplo, eu uso aqui. Normalmente, se eu quisesse mudar a cor do fundo da página somente usando CSS, eu iria usar BG Color aqui no body. Usando o CSS é Background Color. A gente já usou aqui Background Color, mas aqui, ó, se eu quiser usar BG Color na cor green, salvar, vamos ver se ele vai aceitar. Eu acho que esse comando já foi allow. Funciona. Eu ia falar que esse comando já tinha sido descontinuado, mas não foi. Porém, o mais correto é usar CSS. Sempre a configuração você opte pelo CSS. Então seria style background color green. Aliás, vamos pôr um green diferente para a gente ver a diferença que mudou. Então aqui, ó, olha lá, mudou, certo? Então tudo CSS. Esse é o CSS inline. Os comandos de modificação, posicionamento, eu vou ensinando bem devagar para vocês de agora para frente no curso. Mas o que eu quero que vocês absorvam essa ideia. Esses são comandos inline. Vai ter influência somente sobre a tag em qual você escreveu o atributo style. Bom, seguindo então nossos exemplos. Como você pode notar, os códigos HTML e CSS são mais ou menos parecidos. Por exemplo, no exemplo da cima, o background color. Tá.
como a gente vai trabalhar só CSS, não precisa se importar muito com isso. Você pode aplicar 3 maneiras, foi o que eu falei. O inline, que é o método que a gente acabou de usar, que eu mostrei para vocês, que é usando o style dentro de uma tag no corpo da página. O interno, que é no cabeçalho da página, que é esse daqui que eu já vou mostrar para vocês. E o método externo, que é através de uma página, um documento externo fora do meu index, onde eu faço só uma referência por meio de um link. Bom, vou mostrar agora o style para vocês. E eu quero comentar aqui algumas coisas especiais com vocês, tá? Então vamos lá, deixa eu ver aqui quantos minutos de vídeo já foi, tá tranquilo. Bom galera, é o seguinte então. Esse daqui então foi um método inline. Eu vou tirar tudo isso daqui que foi feito e eu vou fazer as mesmas coisas usando o no cabeçalho, o método pelo cabeçalho. Então, ó, vou tirar toda essa configuração aqui de CSS, vou deixar sem nada. Certo? E a gente vai fazer tudo que a gente fez aqui, ou quase as mesmas coisas, tudo pelo cabeçalho. Então aqui, ó, o segundo método é você definir no cabeçalho o que você quer. Esse método a gente usou no exercício anterior. Então vou vir aqui e vou chamar o atributo style. E vou fechar o style. Pronto. E aqui também eu tenho que definir um type, tá? E tem que ser o type teste-css para ele entender que o tipo de comando que eu estou colocando aqui entre essas tags é do tipo CSS. Bom galera, o que você tem que prestar atenção aqui é o seguinte. Agora eu não tenho mais a tag para mim colocar o arquivo dentro, né, o comando do CSS dentro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que referenciar a tag que eu quero trabalhar. Para fazer isso você usa a própria tag P. Então se eu colocar P, dois pontos, aliás P e abrir e fechar chaves, eu vou configurar todos os P's da minha página. Veja só o que eu falei, todos os P's da minha página. Então se eu colocar aqui, por exemplo, fonte size 40 pt, ponto e vírgula, salvar e vir aqui atualizar, olha só, todos eles ficaram 40 pt. Aí você pode me perguntar, tá, mas por que todos? Porque todos são P. Então eu tenho que prestar muita atenção. Todos os P's vai pegar essa configuração. Você pode estar se perguntando, professor, então como é que eu vou fazer para mim trabalhar em um P só específico? Se eu vier, já vou explicar isso, mas se eu vier aqui e colocar aqui, ó, fonte family, por exemplo, inherit, salvar aqui, ó, você vai perceber que todos os meus parágrafos não mudou a cor, a família da fonte. Por que será? Não deve, ou não tem instalado ou já é que está sendo usado. Por sans serif mudou. Olha lá, todos os P's mudaram. Se eu vier aqui e colocar ainda o color, que é como eu já mostrei, por exemplo, red, veja só, tudo ficou vermelho. E como fazer então para configurar um por vez? Por meio de identificadores. Já comentei aqui sobre identificadores quando eu falei para vocês de links para dentro de elementos da mesma página. Vamos supor que eu queira trabalhar somente com essa primeira tag P. Eu vou vir aqui e vou dar um ID para ela. O ID dela eu vou chamar de parágrafo 1, P1. Tá, então para mim trabalhar com P1, com IDs, eu sempre, quando eu tiver apelidado alguma tag, dado um ID para ela, eu vou usar o jogo da velha P1. Abro os parênteses e aí coloco as configurações que eu quero. Por exemplo, nessa daqui eu vou querer um font size de 30 pt, ponto e vírgula. Não vai ter sans serif nem color red. Vamos ver
porque esse daqui está para todos os P's, porém esse daqui está apelidado e eu estou fazendo uma configuração diferente para ele. Se eu vier aqui atualizar, olha só que interessante, ele continuou vermelho, porque todos os P's eu coloquei que vai estar vermelho, porém o font size do apelido ele foi sobreposto. Então, os comandos que se repetem, vale o comando do que está apelidado. Os outros, como é uma tag P, fica por padrão para todos os P's assim. E se eu quisesse mudar então a cor, professor, eu teria que repetir aqui o color, por exemplo, para black. Agora vocês vão ver que a cor vai mudar, certo? Então é interessante ter isso daqui em mente, certo? Acho que deu mais ou menos para compreender. Tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, uma tabela, vamos fazer aqui, montar rapidamente uma table. Aquela tabela simples. TR. E aqui dentro um TD. Teste tab. Eu vou fazer assim, vou copiar esse cara, vou fazer assim, vou pôr uma borda na tabela. Border 3. Salve e vem pra cá, vamos ver. Olha só. Se eu tiver essa tabela e eu vier aqui e quiser trabalhar com ela no meu CSS, eu posso chamar tag table, abrir parênteses, chaves, né, na verdade, e aqui colocar, por exemplo, background color yellow, por exemplo, salvar, e olha lá, ele pegou essas configurações. É uma maneira de ficar mais organizado. Interessante que se eu tivesse outra tabela, por exemplo, ela ia ficar também amarela, porque a tag table vale para qualquer table que esteja aqui. Se eu quiser que essa daqui tenha uma configuração diferente, eu tenho que dar um ID para ela e fazer da forma como a gente já tinha visto aqui. Table, opa, usando o jogo da velha, porque eu estou usando o apelido table tab 2. Pronto, agora que eu vou dar um background color red. Vamos ver. E agora ficou diferente. Ah, eu quero mudar a fonte. Color. Ah, tem uma vírgula aqui e não dá certo. Right. Vou deixar a letra branca. Se eu vier aqui, então, atualizar letras branca. Ah, vou usar o table size. Vou colocar tipo 30. Se eu colocar 60%. Salvou, veio pra cá, vamos ver. Não muda, não funciona. Não é todos os comandos que vai funcionar. Porém, tá aqui, né, galera? Olha só que da hora. Então, essa é o tipo de CSS que eu uso no cabeçalho. Se eu quiser usar numa folha de estilo à parte, desmembrado, eu vou criar então aqui uma folha de estilo. Então, os três jeitos, mostrei inline, mostrei agora como usa no cabeçalho e agora eu vou mostrar como usa fora do cabeçalho. Tem que prestar bastante atenção
que isso daqui é muito importante. Na maioria das vezes é usado numa folha de estilo externa, tá? Você tem que prestar muita atenção no nome das tags para você aplicar as configurações de forma correta, como eu mostrei. Voltando aqui então na nossa videoaula. Deixa eu só descer aqui. O que acontece na nossa aula, né? Eu falei videoaula, na nossa aula. O interno e o externo. O externo, então, já disse para vocês que eu vou criar um documento com extensão .css. E aí eu tenho que ligar dentro do meu index por meio de um link. Tá dentro do cabeçalho. Esse link, então, vai ficar dessa forma. É muito fácil fazer isso no NetBeans, tá? Então, por exemplo, vou dar já o exemplo aqui, ensinando aqui fica mais fácil. Como eu vou criar ele em uma folha externa? Primeiro eu vou vir aqui no NetBeans, clicar aqui na raiz do site, novo, arquivo, folha de estilo em cascata. Clico nela e dou um nome para ela. Vou colocar assim, aqui, interface. Vou finalizar e ele vai criar o interface.css. Legal. Posso apagar esses comentários, salvar. Tudo que eu coloquei aqui é CSS. Então eu posso copiar isso para cá e colar aqui. Ele vai aceitar tranquilamente. Vou salvar. Inclusive vou apagar o meu style. O problema é que fazendo isso, na hora que eu vim para cá, perdi todas as configurações. Por quê? Os códigos de configuração estão em uma página diferente. O que eu preciso de fazer? Eu preciso de ligar essa interface a esse HTML. Bom, de que forma eu faço isso? Que na videoaula, aqui na aula eu falo a respeito, por meio de um link. Tá aqui para cima. Esse link é link rel style sheet type test css href style barra o nome da folha de estilo. Eu posso decorar isso ou eu posso usar o seguinte: clico aqui no arquivo que eu criei, que já contém essas configurações, clico nele com o index aberto e arrasto aqui para baixo. Ele mesmo já cria isso lá. Porém, você tem que entender o que é isso. Eu estou fazendo uma referência, um link para esse arquivo. Eu estou falando que o tipo é style sheet, que é um tipo de folha de estilo, e é do tipo CSS. Não posso esquecer desses três elementos, tá? Se eu fosse criar, eu poderia criar na mão, mas tem que ter esses três elementos. E o interessante é que se eu for replicando esse link nos outros index, eles vão ficando com as mesmas configurações. Eu vou mostrar para vocês. Vou salvar aqui então. Vocês lembram que a gente tinha apagado, tinha ficado tudo branco e agora voltou da forma como estava. Então você criou uma interface, né, configurações de uma interface num arquivo externo e vinculou ele por meio dessa tag aqui. E todas as configurações que eu coloco agora nessa folha interface vale para cá. E os códigos continuam o mesmo. O que eu tenho que lembrar para CSS? Sempre a tag que eu quero usar, configurações dentro das chaves. Ou se eu der um ID para tag, hashtag e o ID da tag. Certo? E aí as configurações, abre chaves e as configurações que eu quero usar. Se eu quisesse usar essa interface, por exemplo, nessa página 2... Aliás, nessa tab 2, que foi exercício da outra aula. Deixa eu executar aqui para a gente ver. Executar arquivo. É isso daqui. Se eu quisesse usar aqui, nessa página, o CSS, eu ia pegar e criar um link aqui. Pronto. Criei um link. Se eu trazer para cá agora e atualizar, olha só, ficou amarelo. Porém, o que está dentro da página prevalece. Ele ficou amarelo só o que eu não configurei aqui. Se eu tirar esse style de dentro da página e vim aqui atualizar, agora ele pegou as configurações do outro. Então aqui fica claro para a gente que existe uma hierarquia a ser seguida, certo?
CSS que eu coloco inline, ele prevalece sobre o CSS de cabeçalho, e esse por sua vez prevalece sobre o CSS em outra página, externo. Isso vale então nesse tipo de hierarquia, eu tenho que prestar atenção nisso, certo? Então o que eu quero que vocês façam? Vocês criam uma página HTML com um texto, tá? Coloque cor de texto, uma tabela, modifique as cores das tabelas, tipo de letra, cor de fundo, tudo por meio do CSS externo, tá? Quero externo. Façam isso, ok? Voltando aqui então para a aula, ele vai falar aqui a respeito sobre o background color, os comandos que eu já usei sobre como usar uma imagem, ó, no fundo do background, tá? Isso daqui é bem interessante. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, na minha interface e fazer assim, ó, body, que é o corpo, já tem aqui o corpo? Não. Então a tag corpo vai receber um background image. Aí eu vou achar aqui qual que é a imagem que eu vou pegar. Então deixa eu ver aqui no meu computador, eu devo ter algumas. Por exemplo, essa, dragão. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, URL 2 URL, se não me engano é 2 pontos, deixa eu só confirmar aqui. Não, só abre parênteses, ponto e vírgula, e aqui o caminho da minha imagem. Qual que é o caminho dessa imagem? Vamos lá. Caminho da minha imagem, ele está aqui, ó. Imagens. Que na verdade está aqui, né? Usuário, público, biblioteca, não. Documentos, deixa eu achar onde ele está. Imagens. No Wellington Garcia, imagens, dragão. Vou copiar esse cara. Vou colocar um barra dragão. Pode ser que eu tenha que incorporar no projeto. Às vezes pelo link não funciona. Vamos testar. Não funcionou. Deixa eu ver se é JPEG mesmo essa imagem. Às vezes eu coloquei a extensão dela errada. JPG. JPG. Pode ser que seja as barras. Costuma dar pau porque barra aqui faz comentário. Testar aqui para não ter erro. Deixa eu ver. Deixa eu ver as duas barras. Não sei por que não tá dando certo. Mas porém, se eu vier aqui nas minhas imagens, pegar esse dragão, copiar ele e incorporar aqui no projeto, ó, dentro de dragão, e eu vier aqui, ó, tirar isso e pôr aqui, ó, URL. Eu vou descobrir por que não está dando certo pelo diretório e falo para vocês na próxima aula. Dragão.jpg e salvar.
Que estranho. Ah tá, aqui tem aspas duplas e é claro, tá dentro de MG, né? IMG barra, por isso não dá certo, tá dentro do IMG. Salva, volta pra cá, agora deu. Então perceba que ele ficou todo ele se repete várias vezes, tá? Depois eu vou ensinar como manipula isso. Então tem que pôr o diretório certinho. Provavelmente eu estou errando o diretório no outro exemplo, tá? Que eu fiz D maiúsculo, né? Às vezes eu coloquei D minúsculo no outro. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui só para confirmar. Nesse, ó. É D nesse daqui. D maiúsculo. Vamos ver. Eu acho que provavelmente seja isso. Não, não é. Não tá pegando mesmo o diretório de dentro lá da minha pasta. Eu desconfio que é por causa desse espaço em branco. Mas testem aí no computador de vocês. Se não tiver espaço em branco, deixa no comentário. Se não, incorpora no projeto e usa do projeto. Certo, galera? Então é isso. O que eu quero que vocês façam então? Que vocês trabalhem todos esses conceitos em um projeto, tá? Então, do jeito que eu falei, criem uma situação e usem tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então agora eu quero a criatividade de vocês. Faça um texto, por exemplo, falando sobre o que você entendeu sobre folha de estilos em cascata e usa a folha de estilo em cascata para formatar esse texto, beleza? Então você vai criar uma página web, falar o que você entendeu sobre folhas de estilo em cascata e nesse exercício você vai também usar o CSS, né? Tanto inline quanto no cabeçalho da página, quanto externo para formatar a página, tá? Então façam isso. Se tiver dúvida, envie as dúvidas aí pelo WhatsApp. Quem for meu aluno lá da FEF, quem não for, envie as dúvidas aqui pelo YouTube. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Falou!